Na última sexta-feira, dia 12 de fevereiro, a jovem liderança indígena Isaac Tembé, de 24 anos, foi morto por policiais militares quando tinha saído para caçar e voltava para sua casa na terra indígena Alto Rio Guamá, em Paragominas, no Pará. Para conversar sobre tudo isso, vamos falar a partir de agora com Antônio Eduardo de Oliveira, secretário executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, Antônio? Bom dia, Maria Tereza, bom dia aos ouvintes e telespectadores da TVT. Bom, para a gente começar, queria que você contasse um pouco quem era o Isaac, né? Essa liderança dentro da etnia Tembé, e qual que é a situação atual de conflito na região de Paragominas. Isaac era um jovem liderança Tembé, que era liderança de um grupo que assinava reuniões de encontro e era também criador, história, e estava apto a dar aula na escola indígena. Ele tinha um bom comportamento na comunidade, recém-casado, e estava esperando o primeiro filho, junto dele. Fato inesperado e que aconteceu com um jovem promissor, um jovem que vinha liderando o seu povo e, ao mesmo tempo, tendo sempre um bom comportamento na comunidade. Portanto, está sendo visto fato inesperado essa situação, que está comovendo muito. E isso, é claro, que tem sequência, que o povo agora passa, de fato, a exigir a apuração do fato e, ao mesmo tempo, a retirada de invasores do território da terra indígena Alto Rio Guamá. Esse fato, ele vai fazer com que ele seja acirrado se as autoridades não tomarem providências. Há informação de que se dirige hoje para a área uma comissão de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Pará para tentar certificar dos acontecimentos e tentar ver uma solução para este fato. O povo está muito revoltado com o que aconteceu e a gente torce para que, de fato, haja uma solução para a elucidação do caso e, ao mesmo tempo, que os índios tenham, de fato, usufruto do seu território, que está prejudicada com as constantes invasões de madeireiros, criadores de gado. Antônio, sobre isso, quero falar dessa situação de invasão, desse assédio violento de invasores, madeireiros. A gente sabe também que tem um aumento grande, até por estímulo do governo federal, da mineração. E a relação da polícia, do agente de Estado nessa situação. Em agosto do ano passado, não foi no Pará, foi no caso no Mato Grosso, na divisa com a Bolívia, houve uma chacina de indígenas da etnia Chiquitano, envolvendo policiais militares da GEFRON, a Polícia de Fronteira. Tenho certeza que você sabe do que eu estou dizendo, né, desse caso. E aí queria saber, mais do que a sua avaliação, sobre esse envolvimento, esse conluio, essa questão da pistolagem, que é uma característica, infelizmente, do conflito de terra no Pará, essa formação até de milícias rurais, por assim dizer, envolvendo pessoas que não são agentes públicos, mas que são aí, enfim, jagunços, pistoleiros, com a participação de agentes públicos. Como que está essa situação? Houve uma piora nisso nos últimos anos? Sim, podemos certificar que houve uma piora, porque agora é um agente de segurança que está envolvido nesses atos contra os povos indígenas no Brasil. Anteriormente, nós tínhamos a figura do pistoleiro.
tratado pelo fazendeiro. Agora nós temos essa participação de agentes da Polícia Militar, que age em favor também dos fazendeiros. Isso tem acontecido, como você mesmo relatou, contra o povo chiquitano na divisa com a Bolívia, 4 indígenas foram assassinados. Esse fato já foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem acontecido no Maranhão e agora é claro que isso é também decorrência de uma ideologia praticada por esse grupo. Ele prega justamente essa dinâmica. Pobre não merece ser pago. Atira primeiro, pergunta. E com esses novos decretos, né, assinados para aumentar a posse de armas, que é para colecionadores, caçadores, com certeza vai potencializar essa quantidade de armas na mão de seus. E vai colocar em risco a vida não só dos povos, mas de boa parte dos cidadãos brasileiros. Nós estamos muito preocupados, os povos indígenas estão muito preocupados com essa questão do aumento da violência, da invasão dos territórios, que é também incentivada por esse governo, a qual desconhece a realidade dos povos indígenas e faz um discurso contra os povos de ódio, inclusive colocando que eles têm que ser integrados, eles têm que deixar de ser índios, eles têm que sair dos seus territórios e têm que abrir esses territórios para a exploração. Isso é um incentivo para esse tipo de procedimento de violência contra os povos indígenas do Brasil. É uma situação lamentável, está sendo denunciada em todo o mundo. Existe, inclusive, uma relação direta dessa invasão dos territórios indígenas, das populações tradicionais, desmatamento, as queimadas e a depredação de todo o meio ambiente que tem preocupado o mundo. Antônio, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. O seu áudio ele está picotando. Deixa eu só te perguntar, você tem um fone de ouvido aí ou não? Se não tiver, não tem problema, a gente segue assim. Tenho sim. Então, vamos tentar colocar, para a gente responder a última pergunta. Pode colocar, por favor, enquanto a gente espera, para a gente fazer essa tentativa. Porque você está falando coisas muito fundamentais. O Antônio, para quem não ouviu agora, picotou um pouco o final da tua resposta, Antônio. Ele estava falando sobre a relação com o debate do desmatamento, da crise. Tem tudo a ver, né? A gente vem falando, inclusive, sobre isso há algumas semanas, aqui na Rádio Brasil Atual, especificamente. Tem tudo a ver. Desmatamento, conflito agrário, a sanha do agronegócio, né, da pecuária, que acaba não respeitando, por causa do lucro, do desejo de lucro, acaba não respeitando os povos originários, os povos indígenas. Lembrando, como muito bem salientado pelo Antônio Eduardo, que o próprio governo é um fiador disso, né? Ele estimula, não apenas em discursos, como em políticas, né, em práticas. Então, o ministro Ricardo Salles desmerece a todo momento. No ano passado, o episódio dos incêndios no Pantanal, ele e Bolsonaro chegaram a tentar culpar os povos indígenas pelo que estava acontecendo no Pantanal. Então, a gente vê realmente uma série de ataques
contra as comunidades indígenas, comunidades quilombolas tradicionais, os trabalhadores rurais. Antônio, vamos ver se você está agora, se a gente está conseguindo te ouvir. Pelo menos o som do fundo já passou. Ah, estamos. Nossa, melhorou. Melhorou 1000%. Deveria ter feito isso antes. Vamos lá. Mas vamos seguir. Vamos seguir aqui. Quero falar de mais um caso recente que envolve tudo isso que a gente está falando. Não é ligado a povos indígenas, mas é uma situação que é a chacina de Pau d'Arco. No final de janeiro, o Fernando Araújo dos Santos, trabalhador rural, camponês, testemunha ocular da chacina de Pau d'Arco em 2017, quando 10 trabalhadores foram assassinados justamente por isso que eu e o Antônio estávamos falando, grupos que envolvem pistoleiros e agentes do Estado. Ele era testemunha da chacina de Pau d'Arco, ele vinha recebendo ameaças e ele, infelizmente, foi assassinado. Alguns dias antes do crime, que foi falado em primeira mão, né, toda essa situação pela Repórter Brasil. Depois, no último domingo, Fantástico acabou indo atrás da história também da TV Globo, mas quem acompanhava para e passo esse caso era a Repórter Brasil. Queria saber de você, Antônio, como que você avaliou essa situação lamentável, né, esse crime que aconteceu com o Fernando? Acredito que isso está dentro desse contexto político vivenciado hoje no Brasil, a qual há um incentivo à perseguição, né, principalmente nos defensores dos direitos humanos. E isso ocorre principalmente no campo, né? O presidente Bolsonaro, ele disse essa semana que o campo está pacificado, né? Que o MST e vários outros movimentos não estão fazendo, segundo ele, né, não estão fazendo mais a luta pelo campo porque segundo ele, foram impedidos, né? Ou seja, há uma intenção do governo, primeiro, de criminalizar e, ao mesmo tempo, de fazer com que esses defensores dos direitos humanos e defensores da reforma agrária sejam impedidos e sejam criminalizados. O crime que ocorreu recentemente está dentro desse contexto, né, dessa situação que nós vivenciamos, uma situação que retoma, né, o passado, né, o passado cruel, né, da nossa história de perseguição contra os trabalhadores, contra os agricultores, contra as populações tradicionais e as populações originárias no Brasil, e contra os pobres, principalmente nas periferias das cidades. Lembrando que antes do assassinato, né, desse trabalhador, houve também a prisão do advogado que defendia esse movimento e que participou na defesa desse movimento, né? Conseguimos a liberação do advogado e depois veio o assassinato do trabalhador. Então, há uma insegurança, né? E há uma necessidade de que nós tomemos as devidas precauções, porque, infelizmente, a situação é extremamente violenta e agora com esse incentivo declarado do governo federal a essa violência. Paralisou a reforma agrária, paralisou as demarcações dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas e liberou esses territórios para a invasão e liberou a violência, principalmente praticada por agentes de Estado contra esses trabalhadores. Infelizmente é uma realidade difícil, mas que vamos lutar e vamos continuar tendo esperança de que vamos vencer, apesar de todo esse contexto desfavorável. Com certeza. E para a gente encerrar, já que agora seu som tá maravilhoso, eu quero, por favor, Antônio, que você só retome o início da nossa entrevista. Você estava mencionando que o Isaac Tembé, vamos lembrar, liderança indígena assassinada na semana passada, que agora a população, a terra indígena, a comunidade de onde ele fazia parte, evidentemente está indignada, revoltada. Eu queria saber
quais são os próximos passos, qual o tipo de resistência que tanto os povos da comunidade, né, as pessoas parentes, enfim, dele, quanto as outras instituições, CIMI, por exemplo, CPT, enfim, estão fazendo nesse sentido? O povo, ele fez um documento e ele lançou esse documento para a sociedade. Nesse documento, ele reivindica que os mais de 200 mil hectares a qual se refere à extensão do território, ele está invadido. Metade desse território está invadido por fazendeiros de gado e por madeireiros. Então ele exige a retirada imediata desses invasores para que o sangue derramado pelo Isaac não seja em vão. Hoje está sendo feita uma audiência dentro da terra indígena, patrocinada por alguns deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que deverá fazer um relatório à Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, à sociedade. Portanto, o povo, ele se mobiliza, ele está revoltado, mas ele, ao mesmo tempo, não está acomodado diante dessa situação. Ele está mobilizado, está exigindo agora que seja feita providências de fato para a liberação do território, porque da forma como está, vai haver mais conflito e isso não interessa ao povo. O povo quer ter o seu território totalmente liberado e que ele tenha o usufruto exclusivo desse território, como dispõem os artigos constitucionais. Portanto, há uma mobilização interna do povo para que, primeiro, o crime seja apurado, que nada justifica um jovem ser assassinado de forma como foi, com um tiro no peito, de forma frontal e violenta. Segundo, que seja liberado o território indígena que está, no momento, invadido por criadores de gado e madeireiros. Tá certo. Antônio Eduardo de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. Antônio, muito obrigada pela participação, por trazer essas informações. A gente segue acompanhando esse caso. Um bom dia e até a próxima oportunidade. Um bom dia, Maria Tereza, e a todos os telespectadores. E estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.